ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Ó, conquistai almas perdidas, buscai o pecador enfermo, quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Todos marchemos nesse grande intento de pregar a salvação, sem recuar, sempre mostrando alento, se cumpramos a missão que o Salvador Cristo Jesus nos deu. Ele está também no posto seu. Diz-nos o Rei, sempre convosco estarei. Vamos, irmãos, bem firmes neste pensamento. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa, Evangelho de Jesus. Esta mensagem divinal que encanta, expandindo graça e luz, cheia de bênçãos do glorioso Deus, que conhece os escolhidos seus. Cheia de amor, vem revelar o favor da compaixão de Deus e dá-nos graça conta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Olá, amados, saúdo todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando as nossas vidas. Quero estender aqui o meu abraço à Igreja Presbiteriana da Chácara Guarujá, também a todos que estão nos ouvindo e nos vendo. Que Deus continue abençoando a sua vida. Estou mais uma vez aqui para transmitir a palavra do Senhor, palavra esta que é viva e eficaz, que enche o nosso coração de alegria e de esperança. E eu quero compartilhar com vocês aqui no livro de Atos, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 8, sobre aquilo que compete a nossa vida como igreja, como povo de Deus, até a volta do Senhor Jesus Cristo, que é anunciar, falar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Atos capítulo 1, versículo 6 ao versículo 8, vai nos direcionar a nossa tarefa, a promessa do Espírito Santo sobre a vida da igreja, o capacitando e também dando as habilidades necessárias para que cumpramos a nossa tarefa como povo de Deus. Atos dos Apóstolos, como assim é chamado este livro, podemos também colocar como Atos do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos, porque nada do que foi feito sem a presença do Espírito Santo capacitando os apóstolos para a missão a do qual eles foram incumbidos. E o autor aqui deste livro é Lucas, o evangelista Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, e aqui mesmo tem um relato que ele fala do primeiro livro que ele escreveu, falando exatamente sobre o Evangelho, daquilo que Jesus Cristo começou a fazer e a ensinar. E nos primeiros versos, nós vemos aqui que Lucas, do versículo 1 até o versículo 5, ele vai falar
da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, dando provas contundentes referente à ressurreição de Cristo durante 40 dias. Podemos perceber que Jesus Cristo, ele se mostra, ele se revela aos seus discípulos, dando prova da sua ressurreição e orientando também os seus discípulos. Até mesmo nessa orientação, ele fala que não era para os discípulos se ausentar de Jerusalém, porque eles receberiam a promessa do Espírito Santo, ou seriam batizados com o Espírito Santo. E aqui não estamos falando que o Espírito Santo não atuava já na vida dos discípulos, mas agora a promessa da vinda do Espírito Santo sobre a vida da igreja, no sentido que a igreja seria capacitada, a igreja seria direcionada, habitada por esse Espírito, dando todas as habilidades, toda a força espiritual para a realização da tarefa da igreja aqui na terra. Então, versículo 4, versículo 5, nós temos aqui esta promessa, e depois nós vamos ver do versículo 6 ao versículo 8, o objetivo, o propósito dessa promessa do Espírito Santo sobre a vida da igreja, a vida dos apóstolos. E isso, mais lá na frente do capítulo 2, nós vemos a concretização e vemos assim o Espírito Santo direcionando, usando-os, capacitando para pregar o Evangelho a todos os povos, todas as raças, todas as línguas. E essa deve ser a nossa tarefa, a nossa suprema tarefa da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Do versículo 6 ao versículo 8, então, vamos nortear aqui os nossos pensamentos, depois de nós entendermos isso aqui. Nos diz assim a palavra de Deus: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Então note que depois que o Senhor Jesus Cristo fala que da promessa do Espírito Santo que viria sobre ele, surge essa pergunta sobre o reino: será este tempo que vai restaurar o reino a Israel? Então a mente dos discípulos, note aqui que estavam pensando neste reino, mas não no reino espiritual. Estavam pensando no reino terrestre, geográfico, político, onde eles teriam domínio, né, sobre todas as nações, porque Israel sempre foi dominado pelos outros povos estrangeiros. Então nós vemos aqui que eles estavam na mente preocupados com isso, até mesmo no restabelecimento do reino do Senhor, que seria um reino político, geográfico, terrestre, onde eles teriam domínio sobre todas as coisas, com Cristo como o Rei Supremo e Absoluto. Mas o reino do nosso Senhor Jesus Cristo é um reino que transcende geograficamente qualquer reino terreno. O reino de Cristo é um reino eterno, é um reino onde todos os salvos fazem parte desse reino. E lembre que esse reino foi inaugurado na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, onde ele coloca todas as coisas debaixo dos seus pés, onde ele derrota o inimigo, derrota também a morte. Mas a sua segunda vinda, ele vai reclamar tudo isso, porque ele já é vencedor, ele já reina, já está reinando. E nós salvos que vemos esse reino. Tem pessoas que não estão vendo este reino porque ainda não fazem parte desse reino, não compreendem esse reino e não se renderam aos pés desse rei que é imortal, desse rei que é majestoso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas até a sua segunda vinda nós temos uma responsabilidade, nós temos uma incumbência, e é isso aqui que o Senhor Jesus Cristo ele vai falar aos seus discípulos, que não compete, a resposta do Senhor não compete a conhecer tempos ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então não competia a eles a vinda de Cristo, quando ele ia restaurar o reino, ou quando ele haveria para reclamar, né, sobre o reino absoluto, a ratificação, né, que ele reina, que ele é tremendo, onde toda língua vai confessar que de fato ele é o Senhor. Então não compete a nós. A primeira coisa que Lucas deixa claro aqui nas palavras do Senhor Jesus Cristo, que não compete a mim e a você sobre tempos ou épocas, porque isso é de exclusividade, autoridade do Pai, reservado exclusivamente
para o Pai. O Pai sabe quando isso vai se concretizar, sabe quando será a volta do Senhor Jesus Cristo. E nós podemos perceber que muitos grupos do WhatsApp, até mesmo eu tenho recebido mensagem sobre vídeos falando sobre visões, sobre sonhos, e até mesmo relatando algumas coisas que hão de acontecer, até mesmo datando que haverá um tempo de fome, e marco até mesmo dias, será 3 dias, 5 dias de fome, outros falando que o Senhor Jesus Cristo mandou falar com estas palavras e tudo mais, mas isso não há necessidade hoje. A palavra de Deus já fala, o próprio Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 24, ele diz que acontecerão muitas coisas assim, acontecerão guerras, nações contra nações, terá momentos de fome, de escassez, mas ele diz que isso não será o fim ainda. Então isso é chamado princípios da dores, e que muitos se levantarão em seu nome, falarão dessas maneiras, visões, predições e tudo mais, e a palavra de Deus diz que isso é falsos ensinos. Nós sabemos que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que isso já está sendo orientado, falado, o próprio Senhor Jesus Cristo nos mostra através da sua palavra. Então não há necessidade que alguém se levante em nome do Senhor, dizendo que teve uma visão, dizendo que teve sonho, e que essas são as palavras de Cristo, exatamente vai se cumprir isso, preocupado com tempos, preocupado com épocas. E nós não devemos nos preocupar com isso, nós devemos confiar naquilo que a palavra de Deus nos manda. Não nos compete a esses assuntos, mas a palavra de Deus nos dá sinais sobre as coisas que acontecerão antes da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto o próprio Senhor Jesus Cristo não volta para reclamar a respeito do reino, autenticar o reino, que Ele é Senhor sobre todas as coisas, nós temos uma tarefa, nós temos uma incumbência, nós temos uma responsabilidade. Então, o que nos compete? Nos compete, como nos diz o versículo 8, que nós recebemos o poder do Espírito Santo que desceu sobre a nossa vida, e nós seremos testemunha para pregar, anunciar o Evangelho a Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Tendo aqui que nós fomos capacitados. Nós temos aqui a palavra de Deus que nós temos poder, mas receberei o poder. E esse poder está falando sobre a presença do Espírito Santo, sobre a vida da igreja, sobre o povo de Deus. E quando fala aqui poder, a palavra grega tem 2 palavras para poder. A primeira palavra é euxia e a segunda palavra é dunamis. E a primeira palavra está falando sobre um poder político, um poder intelectual. E a segunda palavra está falando sobre dunamis, está falando exatamente sobre a capacidade, uma força sobrenatural, espiritual, pessoal e moral para realizar uma tarefa. Então a palavra aqui é esta, que nós somos capacitados, nós temos uma força espiritual, e essa força espiritual nos dá habilidades e capacidades para a realização da tarefa que nós temos como incumbência. E aqui este poder vem de Deus, esse poder é da parte de Deus. A mesma palavra que está sendo usada ali em Romanos capítulo 1, 16, que fala porque o Evangelho é o poder de Deus, é o dínamos de Deus, a dinamite. Então nós somos capacitados com esta força, e essa força ela vem do próprio Deus. Então nós temos este poder, e esse poder nos capacita a falar do Evangelho de Cristo. E diz que mais recebereis poder, e vai falar aqui a fonte desse poder, que é o Espírito Santo. Mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo na nossa vida que nos capacita, como a própria palavra de Deus diz que nos enviaria outro Consolador, nós não ficaríamos órfãos. Então aqui a promessa de Deus sobre a nossa vida, e esse Espírito nos capacita para nos guiar aquilo que nós vamos falar, aquilo que nós vamos falar diante das autoridades, diante das pessoas. Então nós temos aqui a fonte desse poder, o Espírito Santo, sobre a vida do povo de Deus, para anunciar, para pregar o Evangelho de Cristo, esse Evangelho que fala da morte e da ressurreição, para que as pessoas entendam que há um Salvador, há um mediador entre Deus
e os homens, que é exatamente o Senhor Jesus Cristo, que através de Cristo nós temos uma reconciliação com Deus, e através de Cristo nós temos uma nova vida e uma nova esperança. É Ele que nos livra da condenação, é Ele que nos tira da situação que nós estamos vivendo. E o Espírito Santo, então, nos capacita a pregar e anunciar este Evangelho. E nós vemos aqui, então, este poder, nós vemos aqui a fonte do poder, e tem aqui o propósito desse poder, que é exatamente pregar a palavra de Deus a todos os povos. Diz que Ele vai nos capacitar para pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E nós vemos aqui que sai, podemos colocar aqui até de dentro da nossa casa, fora da nossa casa, o nosso bairro, o nosso município, o nosso Brasil e até os confins da terra. Os confins da terra aqui estavam pensando em Roma, onde o Evangelho foi pregado e anunciado, mas sabemos que o Evangelho aqui deve ser pregado não somente em Roma, mas em todos os países, porque eles tinham a ideia que Roma era os confins da terra. Mas a palavra de Deus deve ser disseminada a todo mundo. E é isso que nos compete. Até a volta de Cristo nos compete a isso. Pregar a palavra de Deus, porque nós temos esse poder, nós temos essa fonte desse poder, e nós vemos aqui o propósito desse poder. Pregue então na sua casa, pregue no seu bairro, pregue na sua cidade, pregue no Brasil, use os meios de comunicação para que a palavra de Deus chegue até os confins da terra. Então nós vemos aqui o propósito de Deus, da promessa de Deus, da vinda do Espírito Santo, para que nós cumpramos a nossa responsabilidade. Então é isso aqui que nos compete. Então nós vemos aí que não nos compete a saber sobre épocas e sobre tempos, como muitos estão se levantando, até fazendo um terrorismo espiritual, trazendo aflição no coração do povo, e a palavra de Deus diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento. As épocas e tempos pertencem ao nosso Deus, compete a Ele, mas a mim e a você, como igreja de Cristo, compete a testemunhar, porque a palavra de Deus diz que nós somos testemunhas, e a palavra testemunha aqui é a palavra mártir ou martírios, que quer dizer que nós temos uma responsabilidade de falar daquilo que vemos, daquilo que ouvimos e daquilo que foi feito na nossa vida, e esse testificar, esse testemunhar deve ser até a morte, até perigo de morte, e essa é a nossa missão, e que nós sejamos testemunhas e que nada venha nos calar, e até mesmo se estivermos em perigo de morte e levados à morte, vamos pregar e anunciar a palavra de Deus a todos os povos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue direcionando o seu coração, hoje e sempre, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.